Você já pensou em escrever um livro, mas não faz ideia por onde começar? E se eu te dissesse que qualquer pessoa pode escrever um livro, mesmo não sendo um escritor profissional? Então, esse é mais um caso daqueles casos que eu falei pra vocês no vídeo anterior, de um negócio de uma pessoa só. E hoje eu vou apresentar pra vocês um amigo que ele escreveu um livro, mesmo não sendo um escritor profissional. O nome dele é Thomas André. E aí, Thomas, como você está, meu amigo? Fala, André. Tranquilo? Tô bem. E você, como que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouco. Primeiro, vamos apresentar? Se apresenta pra Bora. gente. E depois você já mostra o livro que você já tem em mãos, né? Tudo bonitinho. E o outro que você já tá na fase de produção. Sim, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Thomas André, eu tenho 33 anos e eu publiquei esse livro aqui, Caçadores de Lendas. Eu participei da Bienal de 2018 com ele e foi uma realização de um grande sonho que eu tinha e graças a Deus deu tudo certo. Então, essa é meio que minha trajetória assim literária. Show. E você tem um outro livro também, né? Mostra Tem só um pra outro gente a livro. capinha dele. Deixa eu Pra gente pegar ver aqui. esse outro livro que você já escreveu, mas ainda você não. Já tá todo completo, certo? Mas você ainda não apresentou Certo. ele, você não produziu. Nesse caso aqui só falta a publicação mesmo, né? A impressão. Então, esse daqui já está completo. Ele tem começo, meio e fim. O PDF todo também está completo. Porém, falta apenas a impressão dele. Mas aí eu tô vendo qual a melhor data para lançar assim. Eu tô vendo com a editora. Show de bola. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de como é ser um escritor, mesmo não sendo profissional, né? Para você, qual foi a maior dificuldade que você teve quando começou a escrever? Cara, assim, quem começa nesse mundo literário sempre pega a primeira dificuldade, que é a constância, né? Como que eu vou escrever o livro, como que vai ser a história e tudo mais. Mas para mim, a minha maior dificuldade foi publicar ele. Assim, quando você vai entrar no meio da publicação das editoras, é muito, muito difícil. Você chega a se desanimar, sabe? Porque ela dá muita pouca importância ao pequeno escritor, ao escritor independente. Uhum. Então, você tá nesse mercado de venda de livros, da publicação dele físico, é muito difícil, muito difícil. Certo. E agora falando de algumas outras coisas. Qual é o medo de não ser bom o suficiente para fazer? E falta disciplina, o que você acha que tem que ter? E se não saber estruturar uma história, mesmo se você não saber estruturar uma história, você consegue ser um escritor, consegue desenvolver? E o que você buscou para você conseguir fazer um livro sem ser profissional, né? Cara, eu sempre tive aquele sonho de fazer um filme, séries, e como eu nunca tinha dinheiro para fazer essa mega produção, não era filho do Silvio Santos e também não tinha uma Globo, eu tive que colocar tudo no papel. Show. Então eu acabei colocando no papel aquilo que eu sempre sonhei, sabe? Fazer uma série legal. Porém, o que me pegou foi a constância. Eu sempre escrevia um pouquinho aqui, eu parava e morria a história. Escrevia um pouquinho aqui, parava, morria a história. Até que chegou um dia que eu escrevi uma história no caderno, né? E deixei em casa. E eu não tinha finalizado essa história. E minha mãe, assim, ela nunca gostou de ler. Então, quando eu cheguei da escola, eu vi minha mãe lendo e falando: "Menino, cadê o final dessa história? Eu tô muito curiosa". Aí eu falei: "Ó, é aí, ó. Vou escrever uma história que vai ficar top". Comecei a escrever ela, porém o que mata é a constância. Às vezes a gente tem aquela deficiência literária, sabe, que você não tem inspiração e você acaba deixando a obra um pouquinho de lado. O segredo é: não deixe de lado. E Tô sem ideia, vai escrevendo pelo menos um rascunho para não perder o foco, entendeu? E aqui no canal a gente foca muito na pessoa que é CLT, que nem eu e você somos CLT. Como você conseguiu fazer o livro, mesmo sendo CLT e ocupando seu dia inteiro num trabalho formal? Então, nessa época que eu ainda estava escrevendo um livro, eu estava fazendo faculdade também. Então, além de estar Ixi, então foi CLT, corrido. estava na faculdade. Porém, contudo, quem quer sempre dá um jeito. E eu trabalhava em Alphaville nessa época aí, que eu estava Uhum. praticamente
30% do livro escrito, eu comecei a trabalhar em Alphaville, então eu pegava um fretado pra Alphaville, acho que demorava 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar, né. Eu ia dormindo as 2 horas pra ir e voltava escrevendo um livro, cara, no celular mesmo. Uhum. Colocava o meu fone de ouvido lá, tocava uma música e eu ia escrevendo o livro até chegar em casa. Show de bola. Então, mais de 80% do livro, assim, foi pensado tudo em transporte público, ou no metrô, ou no fretado. Então, era o tempo que eu tinha. Show. E na sua opinião, o que mais trava quem quer escrever um livro? Eu acho que é o medo de dar certo, cara. É Você que a vai gente não pensar: "Espera aí, sabe se não vai é o dar medo certo, não cara. não é o medo de dar errado?" Não, porque, assim, na nossa cabeça a gente já sabe que não vai dar errado. O que trava a gente é o dar certo, tá ligado? A gente vai escrever e fala: "Pô, e se dá certo?" A gente começa a ficar meio bitola com isso, tá ligado? Uhum. Porque assim, dar errado, pode dar errado e tudo bem, mas a gente tem, sei lá, pelo menos eu falo de mim, né? Eu sempre fiquei com medo de dar certo, e no meu subconsciente, né? Porque tudo que eu mais queria é dar certo. Então a gente fica meio assim, pô, será que eu vou publicar? Vai dar certo? E a gente fica com essa paranoia. E você acha que existe talento para escrever? Ou é mais prática? Ou qualquer pessoa pode escrever a longo prazo, assim? Qualquer pessoa pode escrever. Acho É que qualquer óbvio pessoa pode que fazer qualquer coisa, né? Desde que sim, você se exato. disponibilize para isso. Exato. E assim, você nunca escrevi na vida, vai escrever no rascunho, entendeu? Porque assim, o talento, ele é bom, ele é ótimo, mas não adianta nada talento se você não aprimorar o talento, se Uhum. você não colocar ele em prática. Então, só de você colocar em prática aquilo que você quer pra vida, já é o total diferencial, cara. Eu assim, minhas professoras sempre me elogiavam por causa de resumos, né. Eu quero o resumo da página tal até a página tal. Eu pegava, lia tudo e colocava no resumo. E eu sempre fui elogiado por causa disso. E isso me deu autoconfiança para fazer um livro, sabe? Então eu acho assim que se você tem vontade e você não acha que tem talento, escreve mesmo assim. Porque uma hora você vai ler tudo e vai falar: Meu Deus, será que foi eu que escrevi isso mesmo? Então, qualquer pessoa pode fazer, cara. Qualquer pessoa. Show de bola. E para você, falando do prático, né? Do dia a dia de escrever. Como tem que ser? Começar pela ideia central, definir a mensagem do livro principal, saber para quem você está escrevendo, qual é o ponto principal para iniciar e ter aquela prática para você do início ao fim. Eu acho que, assim, um ponto principal, que é o que mais bate, assim, na cabeça do escritor é: eu preciso escrever aquilo que eu gosto, o assunto que eu gosto. Uhum. Isso vai travar um pouco? Vai travar, mas você tem que escrever o que você gosta, né. No meu caso, eu sempre tive toda a história na cabeça, começo, meio e fim. Porém é o seguinte, a história às vezes ela toma um rumo totalmente diferente do que você estava na cabeça. Então, o que eu coloquei? Eu quero ideias centrais. Eu quero o final assim, e eu quero, que seja contada essa e essa história. Mas porém, para chegar nessas histórias, para chegar nesse final, eu tenho que fazer todo o desenvolvimento. Então esse desenvolvimento, ele é em constante mudança, sabe. A gente tem que pensar nos pontos focais do que você quer escrever, e conforme o tempo for passando, você vai, criando a estrada, né, até lá. E a minha estrada até esses pontos focais foi mudando e foi se escrevendo sozinho, porque chegou uma parte do livro que tinha que contar tais histórias. Não podia, não contar, entendeu? Então acabou sendo desenvolvido assim no natural. Então, meus pontos focais, estava lá escrito bonitinho, mas a caminhada até esses pontos focais foi mudando, de mês a mês, sabe, não é algo fixo. Entendi. E agora falando, tipo, na prática do dia a dia. Quantas palavras por dia uma pessoa devia escrever ou não tem isso? Você vai escrever quando vir a Não tem inspiração. isso, não tem isso. Quando você tem inspiração, às vezes você escreve 20 páginas, Uhum. 30 páginas. Então, assim, é bom manter a constância de você pelo menos escrever uma página quando você não tem inspiração, entendeu? "Ai, eu escrevi, deu errado", apaga, volta de novo, escreve um pouquinho, né, pra manter a constância, porque assim, eu sou uma pessoa que procrastina muito, Uhum. muito. Então tinha, por exemplo, 3 meses, 4 meses que eu não escrevia, e depois eu voltava a escrever.
Às vezes durava um mês, eu voltava a escrever. Então a duração para publicar o meu livro foi um pouquinho alta, entendeu? Mas se você tiver foco, se você tiver a mentalidade de tipo, vou publicar esse livro, você consegue fazer em 4 meses, 7 meses, tranquilo. E falando dos erros os erros comuns, né, de escrever um livro, de uma pessoa que já escreveu, como você já escreveu, já publicou, já tudo. Qual é o erro que você mais vê em pessoas que iniciam a escrever um livro? Qual o erro que, tipo, pra você foi um erro e, tipo, que pra outras pessoas pode ser também? Cara, é pensar no final do livro sem ter o livro. Uhum. Você se preocupar com outras coisas, a não ser em escrever o livro. Porque, assim, às vezes a gente fala, eu vou escrever o livro, aí começa a pensar em outras coisas, ou durante o livro você fala, como que eu vou publicar? Como que eu vou fazer o marketing? Para, calma, respira. Uma coisa de cada vez. Primeiro você escreve o livro, depois você vai procurar a publicação, vai procurar uma editora, porque às vezes a pessoa desanima no processo pós-escrita do livro. E se a pessoa adianta esse processo, ele acaba não escrevendo um livro e fica por isso mesmo, entendeu? Entendi. E pra você, o primeiro livro precisa ser perfeito? Ou tem que ser, como dizem hoje, né? Vai e faz. Começa. Nada tem que ser perfeito. Você tem que começar pra dar certo. Vai e faz. Porque assim, o primeiro livro ele não vai ser perfeito. Vai ter alguma coisa que mais pra frente você vai olhar e falar, eu deveria ter feito dessa forma, sabe? Ou, faltou isso. Porque é a primeira vez que você escreve, entendeu? A primeira vez que você andou, você caiu, Uhum. entendeu? É aos pouquinhos. Então, aos poucos. Com a publicação de um, você vai saber melhor como escrever o segundo. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando eu participei da Bienal, eu fui com a cara e com a coragem, sozinho. Eu peguei lá o stand para fazer sozinho, fiz as coisas sozinho. Porém, lá, eu fiquei analisando todos os outros stands, como funcionava. E eu fui anotando. E eu falei, Uhum. caraca, eu poderia ter feito diferente. Teria mais lucros, menos custos e ficaria bem melhor. Então, Já hoje você eu tenho a viu. ciência. Hoje eu tenho a ciência que a próxima Bienal que eu participar vai ser bem melhor que a primeira. Você A já tem primeira foi ruim? experiência. A primeira foi ruim? Com certeza não. Mas sempre pode melhorar. Com certeza. Muito bom. E É isso aí. você, como escritor, do primeiro pro segundo livro, vamos falar dos dois, tá? Quanto tempo demorou pra escrever o seu primeiro livro? E no segundo foi mais fácil? Foi bem mais fácil o segundo. Foi muito Hum. mais fácil. Ou O seja, a primeiro. prática ajuda muito. Porra! Pra tudo, né? Demais! O primeiro livro, se eu não me engano, eu demorei 3 anos para escrever ele. Nossa, bastante tempo. 3 anos, porque é aquilo que eu te falei. Eu demorava 3, 4 meses para escrever e eu procrastinei muito. O segundo já foi bem mais natural. Eu já comecei opa, aqui, a história precisa disso aqui. Peguei como base o que eu já tinha escrito antes. Uhum. Então foi bem mais fácil. Bem mais fácil. Quantas páginas tem o primeiro livro e quantas tem o segundo? O primeiro, se eu não me engano, tem 164 páginas. Uhum. E o segundo tem 136 páginas, se eu não me engano. Show de bola. É bem parecido os dois, então, o tamanho, né? Sim, sim. É mais ou É. menos esse tamanho aqui, os dois, ó. Pra você que tá de casa, Uhum. esse é o tamanho do livro. E a base é igual da capa, tá? Eu fiz a capa, né? Eu tive a liberdade de fazer a capa. E é basicamente o mesmo tamanho e a mesma espessura. Tá. E agora, falando de forma prática, né? Se alguém quer começar hoje, qual é o primeiro passo que você acha que tem que ter? Começar a escrever. Isso, começar a escrever. Escreve o livro sem pensar no que as pessoas vão achar e sem pensar em como você vai publicar. Porque, como eu tinha falado antes, você tem que fazer uma coisa de cada vez. É o seu sonho ter um livro e publicar o livro? Escreve primeiro o livro, depois você pensa na parte da publicação. No Uhum. meu caso, eu me inscrevi em vários concursos, né, dessas editoras grandes e tive contato com várias editoras grandes. Tanto que eu nem sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas eu participei de uma editora, um concurso de uma editora, e eu ganhei como os novos talentos da literatura brasileira. Uhum. Porém, a gente tem que pagar uma certa porcentagem para publicar um livro em editora grande, né? Uhum. O mínimo, se eu não me engano, era 500 livros que eu teria que adquirir para poder publicar. Sairia em várias livrarias, como a Cultura, a Nobel e várias outras, né? Seria mais ou menos 1.500 livros no Brasil inteiro. Porém, ficaria mais ou menos uns 15 mil reais na época para eu publicar meu livro e ter uma porcentagem muito pouca, que era acho que de 9% na venda de cada livro.
Uhum. Então, assim, eu achei isso absurdo. Isso me fez desanimar muito em questão de publicação do livro, tanto que eu desisti, né. Falei: "Eu não vou me preocupar com isso agora", porque eu fiquei decepcionado demais, demais, demais. E só que assim, quando a gente tem um sonho, o sonho ele não morre, né. Então, o universo, Deus, acaba fazendo com que o seu sonho se realize se você não desistir dele. Uhum. E daí eu estava noivo nessa época, né, e minha noiva estava fazendo faculdade de matemática. E daí ela pediu o formulário do estágio para o professor dela, e o professor dela fez o quê? Mandou o formulário errado. Ele mandou de uma editora chamada Editora Garcia, lá de Minas Gerais, e assim, os preços para a publicação independente estava absurdamente bom, Uhum. era muito fora da curva. E daí ela se interessou mais e falou: "Professor, você pode me mandar, tal, me dar o contato que o meu esposo ele é escritor, ele quer publicar um livro e tal". E daí ele mandou e eu acabei entrando em contato com essa editora e acabei publicando meu livro por ela. Então assim, quando você dá sua energia no livro, você vai ter um retorno, entendeu? Uhum. Entendi. Eh, Pra você, explica um pouco qual foi a experiência que você teve na Bienal como primeiro escritor. Só por cima, assim, fala qual foi a maior satisfação que você teve lá. Cara, participar da Bienal de 2018 foi a melhor experiência que eu tive, tanto pessoal quanto profissional. Porque imagina, você tá em um ambiente onde tem empresas gigantes como a Microsoft, como o Google, Uhum. como o criador da Turma da Mônica, tanto que o stand dele era gigante, dava acho que uns 40 do meu, e estava do meu lado ali. Então, a realização que eu tive ao participar da Bienal foi indescritível, cara. A partir do momento que eu passei na catraca, assim, eu olhei e falei: "Caraca, eu tô aqui e eu tô aqui participando como desenvolvedor Uhum. pra vender o meu livro, cara". Então foi indescritível, mano, foi muito bom. Entendi. Falando como escritor, o que você pode falar para pessoas que querem iniciar projetos, não só como livro, mas como qualquer projeto? O que você tem de inspiração assim para falar para alguém? Se pode começar, tenta, vai que você consegue. Que no Brasil, que nem você falou, empreender é muito difícil, né? Tem barreira para tudo. Se você quiser entrar numa empresa grande para vender mais fácil, você tem que pagar uma fortuna. Aí se você vai para uma empresa pequena, você paga bem mais barato, mas você não tem a visibilidade que precisa. Sim, e eu acho, assim, que não pode desistir. É você bater na tecla, assim, você vai ouvir muito não, você pode ter muita rejeição no seu material, mas não desiste. Eu acho que é o segredo de qualquer ramo que você vá, apostar na vida, Uhum. entendeu? Seja no trabalho, seja com a microempresa que você está formando, seja com livro, seja com música, é não desistir. Porque, assim, palavras duras você vai ouvir, não você vai ouvir, Uhum. mas esse sonho é seu. Então, se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Então, o segredo é: não desista do seu sonho. Vá com tudo. É Show de isso. bola. Agora mostra pra gente coloca na tela aí pra gente a capa do primeiro livro A capa e do fala um primeiro livro é pouquinho do essa daqui. livro, fala pra galera que vai estar assistindo aí o que que é o livro, sobre o que que é o livro. Bom, o nome do livro já tá aí, né, Caçadores de Lendas, e conta a história basicamente de um rapaz que ele viaja para Joanópolis com um grupo de amigos, e assim, lá diversas coisas acontecem. Entre elas, alguém próximo dele morre, né. Então ele vai em busca de vingança, ele entra nessa organização em busca de vingança. Aí tem ação, aventura, romance e muito suspense. É uma Show. história fictícia e que vai fazer você se apaixonar por ela, cara, porque eu já li ele diversas vezes e eu olho e falo: "Caraca, será que foi eu que escrevi mesmo?" Porque tá muito bom, mano, tá Show muito de bom. bola. Tanto que na Bienal, eu estava numa estande, né, eu tinha vendido o livro pra 2 meninos, só que estavam em 3, o terceiro ele não comprou. E daí esse terceiro ele foi para o espaço de leitura, né, junto com seus amiguinhos, e eles começaram a ler meu livro lá. Leram o primeiro capítulo só do livro. E depois eles vieram correndo no meu stand falando que o meu livro era melhor que Harry Potter, com um capítulo, velho. Cara, eu acho que foi o ápice, assim, do elogio. Foi o melhor elogio que eu gostei, assim. Muito E bom. daí os 3 meninos falaram: "Ó, ele não comprou, mas ele quer comprar". Ele comprou meu livro, foi muito da hora, cara. Foi Show de muito bola. gratificante. Agora mostra o outro pra gente, só pra você falar um pouquinho da história do outro também, só pra galera ficar com um gostinho de quero mais. O outro é esse daqui. Esse é mais um romance, tá? Romance com drama,
mas fala também relacionamentos como amizade, como casamento e como a sua relação com filhos também. Então, o nome dele, ele é muito forte, sabe? Uhum. É o momento certo de dizer eu te amo. Pra você, André, qual é o momento certo de dizer eu te amo? Não tem momento certo, meu amigo. É na hora que você vê. E outra, eu acho que eu te amo não é dito, é atitude. Eu acho que pra mim Sim, é atitude. O amor é uma atitude, não é palavras. Entendeu? É isso que eu sim. acho. Ele entra naquelas 5 regrinhas, né? 5 formas de amar, né? Exatamente. Cada um tem sua forma, Tanto né? ato de Ação. serviços, Isso, exatamente. Isso é é amor. palavra de afirmação, é Uhum. gesto, é tudo, cara. É Exatamente. Você tem tudo. que saber o que o seu parceiro gosta e tentar fazer a forma que você acha melhor pra agradar ele. Eu acho que é Sim, assim. sim. E nesse livro aqui ele conta a história baseada entre um casal, tá? Uhum. Que eles têm uma filha e mostra muito a relação entre eles dois, fala muito sobre amizade também e os dramas, né, da vida de uma pessoa assim. E, cara, eu acho que esse livro aqui ele vai fazer as pessoas se apaixonar. E esse livro aqui ele tem uma coisa diferente do primeiro livro, tá, André? Uhum. E talvez eu nunca vi isso nos demais livros, tá? Que é o quê? Esse livro aqui ele não é separado por capítulos. Ele é Ele é direto. apenas um grande capítulo, entendeu? Show. Então eu quis muito abordar isso. Eu falei, bom, eu preciso trazer uma coisa diferente, então eu trouxe isso para esse. É Entendi. o capítulo da vida. Beleza. Então, Thomas, eu acho que é isso. Eu acho que ficou bem legal pra galera aí que quer abrir um negócio, fazer um negócio, ser um negócio, né? Ser um nicho, falar sobre algo que ela goste, né? Você gosta de falar de livros, de no universo geek, de fazer vídeos divertidos, você gosta de fazer várias esse tipo de coisa, e eu acho que tem muita gente que também gosta, mas tem medo, não quer mostrar a cara na internet, né? Eu acho que a gente tem que falar e o que os outros Sim, pensam da gente não influencia, né? Quero te agradecer muito a participação aí do canal, para você falar um pouco da sua experiência como escritor, tá? Valeu mesmo. E eu queria que você falasse aí suas redes sociais pra galera, ou se não, eu vou deixar aqui também no link aqui e deixar na descrição do vídeo. perfeito. Assim, meu Instagram pessoal é @thomasandreas2 Ou- e o meu e-mail é thomas.tandi@gmail.com. o e-mail ele deixou aí, galera, que quem quiser entrar em contato com ele aí pra comprar os livros, só mandar uma mensagem por e-mail lá pra ele que ele consegue disponibilizar pra vocês aí. Tanto no e-mail quanto no Instagram também, tá? Ah, Então estou show de bola. sempre à disposição. Eu Beleza. vendo ele de forma independente, ainda não tenho um site, mas logo logo teremos. Beleza. Então é isso, galera. E agora eu quero saber de vocês. Você já pensou em escrever um livro? E qual a história que você gostaria de contar? Comenta aqui embaixo, certo? Fala o que você achou do Thomas, o que você achou do vídeo. E é isso. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.